Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito bacana, tá? O tema de hoje do nosso webinar é sobre o ágil, né? O que são práticas ágeis e como essas práticas podem criar times engajados, resultados acelerados e cultura de melhoria contínua. Esse webinar, né, ele está sendo realizado pela ferramenta Artia. O Artia é um software de projetos, atividades e equipes. E mais lá no finalzinho do nosso webinar de hoje, eu vou trazer para vocês, né, como ele pode auxiliar, né? Quem tiver mais um tempinho, quem quiser conversar, né, ver isso comigo, né, fiquem à vontade aí, que eu vou mostrar para vocês, tá? E o Artia, né, só explicando um pouquinho da empresa, né, que está fazendo o webinar de hoje, vai trazer outros webinars para vocês durante aí as semanas que vão vir. É uma ferramenta que tem um propósito, né, que é ajudar a transformar planos em conquistas. Então a gente visa aí tirar do papel de vocês, né, o que vocês querem melhorar na empresa, melhorar de processos, em gestão, em times, né, trazer o engajamento, enfim, e tirar isso do papel e tornar uma conquista, né? Conseguir acelerar e melhorar ainda mais os projetos de vocês. E aqui do ladinho eu coloquei, né, uma listinha dos temas que a gente vai passar um pouquinho hoje, que é sobre práticas ágeis, a parte de mindset, né, entender um pouquinho o que é o mindset ágil, metodologias ágeis, o pensamento ágil, que está bem ligado ali a mindset, framework Scrum, papéis ágeis, backlog e métricas ágeis. Então, o nosso webinar de hoje é muito ágil, tá? Como vocês puderam notar, a gente vai falar muito sobre isso. E a ferramenta, né, o Artia, que está patrocinando, né, está executando hoje esse webinar, além de ela ter aquele propósito de ajudar a transformar planos em conquistas, é um software simples para a equipe e também poderoso para a gestão. Vocês vão ver isso, né? Quem já conhece, né? Quem já usa, é cliente do Art, está acompanhando o webinar de hoje, já sabe que ele tem aí diversas funções fáceis para a gente poder executar projetos. O time pode escolher a melhor forma de trabalhar, né? Visualizar as suas tarefas, enfim, porém a gestão lá no final consegue acompanhar os resultados, ter indicadores personalizados, acompanhar dentro da ferramenta, né, como está a evolução desses projetos, comentar, ter essa colaboração. Então, quem conhece já sabe que ele é assim, mas quem não conhece e está procurando, né, fica mais um pouquinho depois no final do webinar para conhecer a nossa solução, tá? Me apresentando para vocês, eu me chamo Carolina Agostini, sou Key Account Manager do Artia, que é o nosso software de gestão de projetos. Eu tenho mais de 4 anos aí atuando em vendas, implantação de software. Sou especialista aqui da ferramenta, que é uma ferramenta inovadora, voltada para essa gestão de projetos, tarefas, equipes, né? A gente consegue focar bem nesses 3 pilares. E eu possuo aí conhecimento em gestão de projetos, negociações, encantamento de clientes, atendimento, enfim, eu costumo trabalhar com contas chaves, né? Clientes estratégicos aqui na empresa. E o Artia, né, ele não é uma ferramenta sozinha, vamos dizer assim, ela vem de um grupo que se chama o Grupo EUAX. O Grupo EUAX, ele é obstinado em solucionar problemas organizacionais. Então, a gente traz aí, né, 5 soluções hoje para melhorar a performance, para gestão, para dar consultoria. O Grupo EUAX em si, né, tem a EUAX Consulting, que dá essas consultorias em gestão de projetos, processos, vai nos clientes, né, para melhorar isso dentro das organizações. Tem o Artia, que auxilia uma fonte de apoio para melhorar projetos, processos, atividades, enfim, o que a empresa precisar, times, né? Tem o Fleig, que é uma ferramenta de CRM, muito bacana também. Twigo, que é uma ferramenta EAD para você colocar lá seus cursos, né? Está sendo muito utilizado agora nessa época de pandemia. Então, assim, bem legal o Twigo também. E o Perform One, que é uma ferramenta que vai conseguir, né, mostrar para gente a parte de performance de equipes. Ela está sendo desenvolvida ainda, não está liberada para testar, porém, né, Artia, Flig e Twigo, se vocês procurarem aí no Google, vocês já conseguem testar, tem os especialistas, e o Perform One está sendo lançado em breve. O tema, né, eu falei lá no início, vou dar uma repetidinha agora só para a gente relembrar, mas é sobre práticas ágeis, times engajados, resultados acelerados e cultura de melhoria contínua. Essa é a ideia da gente conversar hoje. E vamos começar a falar aí do que é práticas ágeis, né? Então, se esse é o nosso tema, o que são práticas ágeis?
E assim, pessoal, nós vivemos em um mundo ágil. Tudo muda muito rápido. E quem conseguir ser mais ágil é quem terá mais sucesso, não é mesmo? Um exemplo muito bom que a gente pode citar é essa questão da pandemia. O que que aconteceu, né? A gente precisou, né? A gente, qualquer empresa precisou ser mais acelerada possível, mais rápida possível, para parar de fazer do jeito que fazia antes o seu serviço, o seu trabalho e começar a trabalhar de uma outra maneira. Então teve várias pessoas aí, várias empresas, né, ajustando o seu modo e, claro, né, quem não se ajustou não consegue seguir. Infelizmente é isso que acontece. Então por isso que muita empresa está trabalhando home office, por isso que aumentou a parte do drive-in, né? Ah, os cantores, né? Vamos pensar aí, trazer para um exemplo dessa parte de música também, eles fazem lives. Enfim, gente, é um formato que o pessoal, né, teve que mudar para conseguir continuar exercendo o seu trabalho, entregando o seu serviço e mantendo seus clientes. Então a gente sempre precisa ser ágil. Então um bom exemplo agora em relação à pandemia seria isso, né? E por isso os nossos projetos, né, como a gente vive nesse mundo ágil, precisam ser acelerados. Os times precisam ser ágeis também para ser competitivo. Tem muita empresa, né, gente? Tem muito serviço aí no mercado. Se a gente não buscar melhorar, ser mais competitivo, né, agilizar ali nossas entregas, nossos serviços, entregar o nosso melhor, a gente vai sendo deixado para trás. E o significado de práticas ágeis nada mais é que um conjunto de métodos utilizados para potencializar e acelerar resultados. Então, como a própria definição emprega, são ações, métodos que ajudem empresas, times, projetos a serem mais rápidos e entregarem valor ao cliente com mais rapidez. A ideia é o acelerado, é conseguir ser ágil, né, acelerado mesmo, para entregar aí resultados. Mas assim, eu quero ser ágil, né? Então vou buscar aqui na internet, vou começar a implantar. Não é tão rápido assim, né? Não é só pegar ali as boas práticas, né, do ágil e começar a sair colocando na empresa, no teu time, querer mudar tudo de uma hora para outra. O que que é importante, gente? Para dar certo, a gente primeiro precisa mudar o nosso mindset. E quando a gente fala em mudar o nosso mindset, é interessante comentar que existe o conceito hoje, né, que existe não hoje, né? Existe há muito tempo já, mas tipo, existe o conceito de mindset ágil, que surgiu lá no Manifesto Ágil em 2001, olha só, 19 anos atrás. O que é esse, né, Manifesto Ágil que aconteceu, né? Foi um pequeno grupo de pessoas que se reuniu para discutir sobre seus sentimentos em relação à execução tradicional de gerenciamento de projetos. Execução tradicional é aquela que a gente conhece bem, né? Então, assim, cada um colocou a sua posição, né? Falou o que achava, e principalmente isso focado mais ali em projetos de desenvolvimento de software na época. Então, assim, eles pensaram em ideias para melhorar isso. E o que que a gente tinha, né, naquela época, né? Apenas aquela abordagem tradicional mesmo, onde era definido cada etapa do projeto, dentro das etapas se colocava as atividades, aí definia todos os prazos dessas tarefas, né, montava todo esse cronograma e após tudo isso iniciava-se a execução, né? Não que esse formato, gente, o tradicional ele esteja errado, muito pelo contrário, a metodologia tradicional ainda é muito utilizada, né? E tem, claro, suas vantagens também. Porém, em 2001 foi percebido que o mundo, as coisas estavam evoluindo muito rápido, certo? E pensando nisso, o pessoal começou a estudar um formato mais ágil para executar e entregar projetos. E por isso foi criado o Manifesto Ágil, onde a ideia era valorizar 4 frentes, né? Quais são essas 4 frentes? Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas, softwares que trabalham com documentação mais abrangente, né, uma documentação que atenda de uma forma mais ampla, colaboração do cliente sobre negociações de contratos, então o cliente está ali junto, colocando o que ele quer desenvolver, né, acompanhando de uma forma mais próxima, e respostas rápidas, mudanças ao longo do projeto seguindo um plano. Então, precisou fazer uma alteração, né? Aquilo acontecer de uma forma rápida, não impactar de forma assim muito ruim a execução do projeto. A gente sabe que quando a gente precisa mudar, não é algo muito bacana. Às vezes não é tão fácil de fazer uma mudança ali no meio do teu serviço ou do projeto. Porém, com o ágil, tu consegue fazer isso de forma rápida, porque ele tem um outro conceito de trabalhar com o projeto. Agora, se a gente está num formato tradicional, onde o escopo está todo prontinho,
tu entregou isso para o cliente quer mudar alguma coisa, né? Lá no final, quando já entregou todo o projeto, fica muito complicado. Às vezes uma vírgula que ele quer mudar altera todo o escopo do projeto, já vira outra coisa. Então, assim, o bacana do ágil é isso, é dar essa flexibilidade. Então, resumindo, né, metodologias ágeis, elas visam acelerar e melhorar a qualidade no desenvolvimento de aplicações, softwares, né, porque ele foi muito pensado aí na época do ágil, da época da TI, né, na época de desenvolvimento de software. Como conseguimos notar, né, quando o ágil foi criado, foi pensado, como eu falei, foi mais nessa parte da TI, porém, com os últimos tempos, a questão do ágil, a metodologia de práticas ágeis está sendo aplicado em outras empresas, em outros departamentos, não sendo em específico em TI. Então, tem várias organizações colocando em seus projetos, mesmo não sendo TI, empregando essas boas práticas, porque nota-se, né, o benefício que ele consegue trazer na execução. E vamos falar agora um pouquinho sobre pensamento ágil, que é essa questão do mindset. Então, lembra quando eu comentei ali, né, no começo, que não era só ir lá, correr na internet, buscar as boas práticas e falar, pronto, agora eu vou mudar toda a empresa, todo o meu time e sair aplicando, né, que a gente precisava antes mudar o nosso mindset. É isso que a gente vai falar agora, né? Quando falamos de mudar o mindset, é o nosso pensamento mesmo, mudar a forma que a gente vê as coisas para conseguir implementar novas coisas. Então, podemos dizer, né, que o mindset, né, o pensamento ágil, é uma mentalidade iterativa e incremental de gerenciamento. Ele é baseado na melhoria, flexibilidade e entrega contínua dos resultados rápidos e com alta qualidade. Então, assim, pessoal, como vimos, o ágil ele busca empregar práticas, né, para melhorar a execução dos projetos ou das entregas. Ele agrega mais flexibilidade e gera uma entrega contínua de resultados, diferente do que a gente está acostumado a ver no tradicional, que foi até um exemplo que eu falei rapidinho ali no início, né, onde o projeto ele só se dá como entregue quando todas as suas etapas são concluídas. Então, quando você finalizou todas as entregas, as fases, as atividades, enfim, aí você entrega o projeto no tradicional, né? E no ágil, não. No ágil, as entregas, elas vão acontecendo parcialmente, né? Onde são colocados marcos, né? E através de pequenas metas é que o projeto vai sendo entregue. E com isso, é possível mostrar de forma mais rápida os resultados para o teu cliente. E caso seja preciso, né, fazer um ajuste nesse projeto, existe uma maior flexibilidade. Por quê? Porque você não entregou todo o projeto para agora fazer uma alteração. Você entregou uma parte do projeto, você fez uma entrega de uma fase dele. E aí, se precisar fazer uma alteração ali, é simples, porque o restante ainda não foi feito, sabe? Então, essa é a diferença, essa flexibilidade diferente do tradicional que a gente sabe que fica mais engessado, tá? E agora, vamos falar um pouquinho do Scrum, né? Framework Scrum, que é uma das metodologias ágeis mais importantes dentro da filosofia ágil. Ela é considerada uma prática iniciante, porém, ela não é menos importante por conta disso. Então, a definição de Scrum é uma estrutura contínua e incremental de desenvolvimento ágil de software pensada para ajudar e gerenciar projetos. Como já vimos, né, ela ganhou bastante visibilidade de novo na indústria de software, mas com o tempo ela está sendo utilizada aí por diversas áreas de qualquer organização. Mas na época, quando eles definiram certinho, né, por isso que eles falavam ali que era desenvolvimento ágil de software. E a ideia do Scrum é enfatizar a colaboração. Quando a gente fala em colaboração, é o time, engajar as pessoas que vão executar. Aí fala ali, né? Enfatiza a colaboração, enfatiza produto ou serviço funcional. Quando a gente fala em serviço ou produto funcional, a gente pode lembrar que aquele MVP, que é o mínimo de produto viável, você conseguir entregar para o teu cliente um produto que funciona, ele não está totalmente feito, porém ele já consegue ver aquilo que você fez e dar os pitacos dele, falar se é isso mesmo que ele quer, ou se não, vocês não estão andando no caminho certo, vamos ter que mudar. E aí, se tiver que fazer essa alteração, não é complexo, né? Você consegue ter uma resposta rápida e faz essa alteração, o resto do projeto, né? Das suas etapas vão alterar, enfim. Então, quando tu entrega esse mínimo de produto viável, esse MVP ali, né? Pelo menos ele sendo funcional, já ajuda a dar essa visibilidade. E
flexibilidade para se adaptar às mudanças, que é aquela situação, né? Precisou mudar, é bem mais simples. Nessa metodologia, né, do Scrum ou Scrum, né, como qualquer pessoa prefere falar, não tem problema. Nessa metodologia a gente vê processo, fluxo de trabalho e progresso de forma muito clara. É muito visual isso. E quando a gente fala de trabalho, progresso, né, remetemos isso à equipe, ao time que fará a execução. Por isso é bem importante falarmos agora sobre os papéis que tem hoje, né, que existem dentro do Ágil. Um time criado e gerenciado dentro do Scrum possui basicamente 3 funções que podemos chamar até de triângulo de ouro da agilidade, que são o dono do produto, que a gente está vendo ele aqui, e o dono do produto, o PO, né, que representa o nosso cliente. E um dos seus principais papéis é deixar bem claro para o time o que precisa ser construído ou desenvolvido, e ele é o único que possui o backlog do produto e que prioriza a ordem dos itens solicitados. Então, que coisa boa, né? O dono do produto ele vai passar para a gente o que ele quer, vai deixar bem claro. Então, ele vai gerar esse backlog, né, dos itens que ele quer, e ele pode dizer o que é mais prioritário ou não. Aí, beleza. Temos já o PO, né, que é esse dono do produto. Depois dele, a gente vai para o Scrum Master. O Scrum Master é aquele que ajuda o cliente, né, o PO e a equipe a entender seus objetivos e planejar como atingi-los. Resumindo, é ele quem faz o meio de campo entre PO e time, repassando as prioridades do cliente. E um dos principais papéis, né, do Scrum Master é garantir que a equipe atinja suas metas de sprint, mas sendo um facilitador, não uma autoridade. A ideia dele não é ser um chefe, né, cobrando, né, até mesmo não pode trazer às vezes causar, digamos, um impacto negativo na equipe, não, né, cobrando, né, não é isso, ele é um facilitador, ele vai ajudando nas boas práticas, vai gerando esse meio de campo para tornar mais fácil esse trabalho aí de todos. E depois dele, a gente tem o time, né, que é a equipe que vai desenvolver esse produto, esse serviço, né, que é auto-organizada. Então, um dos principais papéis da equipe, do time, é garantir o valor do produto. O que é valor do produto, né? A qualidade daquilo que vai entregar. São eles que vão fornecer as estimativas para cada sprint e decidirão como o trabalho será executado. Por isso que eu digo, então o Scrum Master é um facilitador, ele não vai falar, ó, pessoal, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer B, vão fazer C. Não, o time, ele é autogerenciável, né? Ele já é organizado, ele vai escolher, claro, né, que o dono do produto, o PO, vai dizer o que ele quer que seja prioritário, o que ele quer ver antes ou não, e o Scrum Master vai fazendo esse meio de campo ali entre os dois. E como falamos ali que o PO, né, o cliente, que é quem cria o backlog, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, né? O que é o backlog? Né? No backlog é onde estarão as histórias ou tarefas que precisarão ser desenvolvidas, realizadas pelo time para entregar determinado projeto ou produto ao PO, que é o dono do produto. Então, traduzindo, né, é uma lista de pendências do produto. Simples, né? Mas é bem simples mesmo. É bem básico, é isso mesmo que ele é. É uma lista de tarefas onde vai ter lá funções, né? Novas funções que vão precisar ser feitas, possíveis alterações naquilo que eles já estão fazendo. Se a gente está falando aí de software, né? De desenvolvimento de uma ferramenta, correções de bugs, alterações na infraestrutura que o time irá realizar também para obter um resultado, enfim, isso que é um backlog. E ele, gente, é muito importante. Por que eu digo que ele é importante? Porque nada, absolutamente nada é feito que não esteja no backlog do produto. Então, somente o que está detalhado lá dentro, né, vai ser desenvolvido. Porém, o fato, né, de existir essa lista aí de pendências não significa que ela não pode ser alterada. Isso é bom comentar. Porque, assim, não quer dizer que ela vai ser feita desse jeito, né? Ah, criou a lista com essas tarefas nessa ordem, vai ser sempre assim. Não. Lembra, gente, que nada é engessado aqui quando a gente está falando de ágil. Então, como a gente tem essa flexibilidade, durante o andamento do projeto, né, a gente sabe, uma pessoa da equipe pode surgir com uma nova ideia, ou PO, né,
o dono do produto pedir uma alteração, ou até mesmo o facilitador, né, que é o Scrum Master, dar uma ideia ali para modificar, facilitar, enfim, ideias novas podem surgir para facilitar a execução daquilo que está sendo realizado, né, que é um projeto, é um serviço. Enfim, e isso mudar o escopo do que tinha sido detalhado antes. E isso é justamente o que o ágil ele deseja, né? Dar essa flexibilidade durante a execução, não causar um impacto negativo, né, naquele cronograma, porque não existe assim todo um cronograma mega detalhado, só existe uma lista de pendências. E aí depois que é feito, né, a execução delas. E para ajudar nessa parte de controle dessa lista de pendências, muitas empresas colocam o Kanban. O que é o Kanban? Né? O Kanban ele ajuda ali no controle do backlog, onde o próprio PO, né, vai poder inserir as histórias e depois essas tarefas, né, a gente chama muito de tarefa, né, mas enfim, tem empresas que preferem chamar das histórias ou stories. Depois essas tarefas vão migrando para fases, como por exemplo aqui o to do, que é a fazer. Temos também in progress, que seria em andamento, né, o fazendo, teste, então, vamos dizer, né, de novo, naquele exemplo de desenvolvimento de software, nesse caso, tá executando uma nova função e essa tarefa é de teste dessa nova função, desse relatório, então ela está nesse status também, ou done, que é feito. Então, e esses status normalmente você pode customizar, mas é bem comum ser desse formato. E essa ferramenta é uma maneira eficaz para o time comunicar no que ele está trabalhando, porque aí o Scrum Master ele consegue acompanhar o time, o PO ele também consegue acompanhar a execução do que está sendo feito e tudo e o que está planejado para vir, né? Então essa ferramenta ela acaba sendo muito boa porque você vai dar essa visão, né, essa imagem clara de que se tem algum atraso, então, se o time está vendo que está com risco de atrasar ou atrasou, ele já consegue identificar, talvez melhorar, né? O PO também, né? Conseguir acompanhar isso, ou o facilitador, né? O Scrum Master também, enfim. E também é possível deixar isso visível para qualquer parte interessada, né? O stakeholder ali do projeto. E ele pode ser representado, esse Kanban, ou num formato físico, né? Muitas empresas fazem isso, que coloca numa parede, cria ali stories, to do, in progress, test, done, e vai passando post-its coloridos, né, por essas colunas, ou ferramentas específicas que já existem aí no mercado, podem ser utilizadas para fazer isso. E depois de ter instaurado toda essa metodologia do ágil, de papéis, ferramentas que serão usadas para acompanhar, é importantíssimo que métricas sejam criadas visando a melhoria contínua do processo, e para isso é utilizado indicadores de performance dessas métricas ágeis. Então, é gerar aí visibilidade, ver dashboards, ver se aquilo que a equipe está executando no Kanban ou realizando de apontamento, né, executando no prazo, está gastando muitas horas, é conseguir medir isso para cada vez mais melhorar o nosso processo. E as métricas ágeis, elas ajudam a monitorar a produtividade em todos os estágios do fluxo de trabalho, acessar a qualidade do produto, serviço, enfim, introduzir mais clareza no processo de desenvolvimento, né? Então, a ideia é sempre isso, colocar qualidade, mas trazer essa produtividade, né? E colocar essa clareza também. Então, é melhorar, é deixar mais visível, mais fácil. É o ágil, né, gente? A ideia dele é ser eficaz. E com esses indicadores, né, criados, o Scrum Master, que é aquele facilitador, ou PO, ou stakeholders, consegue acompanhar a evolução do projeto, identificar possíveis gargalos, ou até mesmo janelas para melhorar. A equipe mesmo também consegue encontrar janelas aí para melhorias e garantir o sucesso do projeto. Vou mostrar para vocês uns exemplos de indicadores agora que são bastante utilizados, tá? Quando a gente fala aí de metodologia ágil. Tem o lead time, que permite que uma história, né, tarefa, desde o momento que ela entra em backlog, né, por exemplo, aqui, ó, você acompanha ela desde que ela entra aí até o final da sprint, até a entrega. Então, nesse caso, quanto mais baixo estiver o lead time, mais eficaz é o processo de desenvolvimento da tua equipe. Tem também o cycle time, né, que parte da métrica anterior do lead time e ajuda a medir o tempo médio que a equipe precisa para realizar uma tarefa.
Então, se o time tiver tempo de ciclo curto, né, tem um ciclo menor ali, isso significa que ele é altamente eficaz. Então, se o cycle time dele não está alto, quer dizer que ele está conseguindo ser bem eficaz nas entregas que eles vêm fazendo. Também tem o Velocity e Capacity, é uma das métricas mais essenciais aí no desenvolvimento ágil de software e permite avaliar a quantidade média de pontos de histórias concluídos em várias sprints passadas. Pensando assim numa prática, tá? As histórias seriam aqueles cards numa ferramenta de Kanban, né? Aqueles post-its, e a equipe, por exemplo, ela pode fazer apontamentos de horas nesses cards, nessas tarefas. E depois disso, o cliente, né, ou até mesmo a empresa, analisar em formato gráfico para ver quantas horas foram gastas por sprints, né, e facilitar numa próxima estimativa, né, na venda de um novo serviço. Enfim, colocando um pouquinho de prática aqui, que a maioria das empresas fazem e que fica super bacana. Também tem gráfico de burn down. O gráfico de burn down, né, ele é bem interessante porque ele vai trazer para a gente, né, quando a gente visualiza aqui a demanda e também tem a parte de tempo. Quando a gente vê aqui o planejado é aquilo que a gente imaginou gastar, né? E aqui o real é o que a equipe está executando, é da forma que ela executou. Quando a gente vê que ela parte para cima, quer dizer que não foi tão bacana, né? Que ela não conseguiu ser tão ágil, tão eficaz. E quando a linha dela ela vem aqui para baixo, né, quer dizer que ela conseguiu ser mais eficaz, mais ágil. Então ela conseguiu, tinha um planejado maior, ela conseguiu fazer em menor tempo, né, ou menor quantidade de horas, depende do gráfico de burn down. Então, o realizado dela aqui teve mais eficácia e aqui não, aqui ela utilizou mais tempo, ó. Aqui foi menor, aqui foi maior, enfim, então o gráfico de burn down também traz essa facilidade. E pessoal, resumindo, né? Deixa eu resumir aqui para vocês. Como a gente pôde ver, as práticas ágeis, elas auxiliam a gente a acelerar a entrega de resultados dos nossos projetos, dos nossos serviços, vão fornecer aí respostas rápidas, né, quando é necessária alguma mudança, e esse é um grande princípio do ágil, é justamente a ideia dele, né, trazer agilidade, flexibilidade para poder fazer uma alteração, uma mudança no meio do caminho. E assim, pessoal, né, para quem está pensando em adotar essa metodologia na sua empresa, lembre-se que ela vai agregar um maior dinamismo aos seus projetos, processos e também para o teu time, tirando aquela complexidade, né, e simplificando o trabalho de todo mundo. E é isso que a gente precisa, né? Como a gente viu lá no início, o mundo está mudando, né? Muita coisa que era feita do jeito que estava sendo feito, né, alguns meses atrás não é mais realizado dessa forma. Olha só como em 6 meses, né, desde que a pandemia, por exemplo, pegou, como que muita coisa mudou, o formato dos serviços mudaram, o formato de trabalho mudou. Então, assim, toda hora o mundo está mudando. E o ágil, ele consegue trazer essa facilidade para a gente se adequar, né? E isso pensando aí nos projetos da gente, né? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês, né, até aqui. Caso vocês tenham dúvidas ou sugestões, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente. Pode chamar no chat do site, ligar para nós. Porém, quem tiver interesse, né, eu convido até para conhecer a nossa solução, o Artia, que é um software poderoso aí no gerenciamento de projetos, tarefas e equipes, e que com certeza pode ajudar vocês a trabalhar nessa metodologia ágil, que foi o assunto do nosso webinar de hoje. Quem conhece, né, já sabe como ela funciona, mas convido para assistir. É algo rápido também, não vou consumir muito mais o tempo de vocês. E é um formato bem bacana aí para trabalhar. E claro, não tem só o Art para ferramenta, né, para fazer isso. A gente está mostrando o Art porque é o realizador do webinar, mas tem post-its na parede, como eu falei, né, um Kanban físico, pode ser feito via Excel ou até mesmo outras ferramentas que existem aí no mercado. Ok? Vou compartilhar minha tela agora com vocês do software, para vocês darem uma olhadinha junto comigo, de um exemplo de trabalhar em ágil no Artia. Aqui, só para situar vocês, ficaria o nome da empresa de vocês, dá para colocar uma logo. Aqui você divide as áreas da sua empresa. Então eu quero controlar minha área de desenvolvimento, você adicionar os projetos de desenvolvimento.
a área de projetos, área administrativa, área de diretoria administrativa, né, executiva, enfim, vocês podem utilizar aí com todas as áreas da organização. Um exemplo aqui é esse projeto, ó, o Modix. Ele foi desenvolvido, né, com os entregáveis, tipo backlog, que é onde vai estar os stories, que a gente viu lá, que são as histórias. Vamos ter a Sprint 1, que é o primeiro pacote que será entregue, né? O Sprint 2, que é o segundo pacote, Sprint 3. E aí, quando o cliente adiciona, né, a gente quer ver só o backlog, é possível selecionar somente o backlog e ver o que está no backlog. Ou se não, eu posso acompanhar toda a sprint como um todo. Nesse caso, ó, aquelas coluninhas to do, in progress, testes, done, elas são representadas por essas colunas aqui. São personalizadas por vocês no nosso software, vocês podem criar com a nomenclatura que vocês desejarem. E aqui, por exemplo, a gente tem tarefas no status de pendente, em andamento, uma esperando aprovação, uma esperando pronto para deploy e outra concluída já que a gente já conseguiu entregar, tá? E quando a gente quer executar uma tarefa, né? Eu quero começar a fazer essa tela de configuração agora, né? Eu posso arrastar para um status em andamento. O time, né? Uma pessoa que vai executar pode dar o play nessa atividade e começar a executar, né? Computar horas, né? Deixa eu só fechar aqui para vocês. E aí, por exemplo, eu quero ver detalhamentos dessa tarefa, eu posso clicar aqui, ver um detalhamento maior, que tipo ela está no tipo de backlog ainda, vou alterar, quantas horas foram estimadas, então dá para trabalhar com estimativas e comparar com o realizado para ver se o time está conseguindo ser assertivo, comparar prazo, anexar arquivos, né? Ter essa parte colaborativa, né? O time pode fazer os seus comentários, serem questionados por aqui de uma determinada entrega, ou até mesmo pedir ajuda por aqui, eles irem se comunicando, mantendo esse histórico no produto, enfim. E aí, quando concluir, né, o seu serviço, ele pode ir arrastando aí para outros status a sua atividade. E tudo isso, né, gente, gera indicadores aqui no produto também. Né? Um exemplo é o nosso status report, que é um relatório de situação, onde você seleciona, podem ter vários modelinhos criados para isso, e aí você acompanhar um determinado modelo para visualizar aquele projeto, tá? Vou dar até um refresh aqui. E aí, nesse caso, eu vou trazer para vocês, para a gente ver esse relatório aqui, onde vai trazer um gráfico de burn down. Olha só, foi montado dessa forma. Então, a gente vê gráfico de burn down, gráfico de curva S, um acompanhamento de entregas, que é cada fase do projeto. Então, eu vejo a Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, como é que está o prazo. Aquele burn down que a gente comentou, né? Esse burn down aqui do Art é um burn down de horas. Então, assim, a gente vê as horas aqui, vê as datas aqui e vê que quando está desse formato, então a equipe conseguiu realizar com maior agilidade, e quando está acima não teve a agilidade, a assertividade imaginada, né? Por exemplo. Outros gráficos podem ser adicionados aqui para acompanhar, né? Um outro exemplo aqui, ó, o nosso home resumo, onde a gente vê atividades por situação que tem dentro de um projeto, o esforço dessas atividades, né, os estimados, o realizado. Então, poxa, a gente estimou 486 horas e foi realizado pela equipe 402 já nesse projeto. Então, a gente está quase atingindo. Será que a gente está terminando esse projeto? Enfim, então é bom acompanhar sempre aí o que está dentro daquela estimativa. A assertividade das atividades que estão sendo concluídas, o que está pendente com cada pessoa, tudo isso é possível adicionar nos indicadores, né, no acompanhamento da gestão. E além disso, a nossa ferramenta também trabalha com gráficos personalizados. Quer um gráfico diferente do que a gente viu, né? A gente tem outros ali, mas vamos dizer, né? Preciso de outro gráfico específico da minha organização. Você também conta com integração de BI com a nossa solução. E ela é muito bacana porque você consegue montar os gráficos que quiser a partir dos dados que estão sendo feitos no Art. E podem ficar publicados dentro da própria ferramenta, dando essa agilidade, né? Que todo time acompanha, está na mesma página, tá vendo o dashboard sempre atualizado, economiza o tempo de todo mundo, não precisa ficar mais montando um PowerPoint para mostrar para a diretoria, tá sempre prontinho aqui. Então a gente pode ver, digamos, ó, apontamentos, né? Quantos apontamentos estão por situação,
quantas horas foram feitas por tipo, né, de atividade, apontamento por equipe, uma listagem para ver no total de horas que o que já foi executado. Ah, mas eu quero ter uma análise dos projetos que são mais rentáveis na minha empresa. Isso também é possível fazer. O Artia contempla essa parte de custos, dá para colocar, né, inserir qualquer gasto no seu projeto ou até mesmo aquele gasto de hora. Então a equipe, né, o desenvolvedor, o tester, enfim, apontou horas, já gera um custo de mão de obra no seu projeto. E dá também para acompanhar o estimado, né, o previsto aí a gastar com esses papéis, com essas pessoas. E eu trouxe aqui um exemplo no desenvolvimento de software, tá? Mas, gente, vocês podem utilizar em qualquer área aí da sua organização. Pessoal, como eu falei, agradeço muito a atenção, não vou tomar mais tempo de vocês. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais do Artia, poxa, eu já sou cliente, não sabia que tinha essa integração com o BI, tenho interesse em conhecer melhor, ou eu quero ter esse painel que você está mostrando aqui na tela, Carol, tem como fazer? Tem, a gente comercializa tudo isso. Então, assim, entre em contato com a gente, chama no chat, pode ligar, pode mandar e-mail, a gente está super disponível para atender e conversar com vocês. Tá? E até dicas, né? Ah, eu quero um webinar diferente, tem como focar em tal assunto, fiquem super à vontade para nos dar essas dicas, né, essas ideias e a gente melhorar ainda mais os nossos conteúdos. Pessoal, muito obrigada pela atenção, agradeço demais quem ficou aqui até o final e até uma próxima.